Continuando, nós temos agora a seção de bloco, onde as duas principais opções são os tipos de partições que eu irei suportar. Então, quando eu for ler um disco, né, como chamado a atenção na aula de SO, um disco, o conceito de partição ele é lógico. Ele não está implantado diretamente em hardware. Então, do ponto de vista de acesso ao disco, o disco é enxergado pelo sistema operacional como um grande vetorzão de bytes. Então, a partição é um esquema lógico de dividir o disco. Então, eu tenho aqui os tipos de partições que eu vou suportar e o escalonador de I/O, né? Existem dois escalonadores principais no kernel do Linux, o Deadline, né, que utiliza scan circular, né, com uma inspiração FIFO das requisições, tá? E o CFQ, tá? Que tenta distribuir a carga de uma forma igual à carga de I/O entre os processos. É interessante que o Deadline é mais recomendado, né, para sistemas com discos SSD, enquanto que o CFQ é mais recomendado para ambientes normais com discos rígidos padrão. Tá? Na sequência nós temos os tipos, né, e características de processadores. Então aqui é onde eu vou habilitar, por exemplo, o multiprocessamento. Se eu tenho uma CPU com vários processadores, é aqui que eu vou habilitar isso. Se eu tenho uma arquitetura, um processador não necessariamente padrão, eu vou habilitar essa opção aqui, né, suporte para plataformas x86 estendida, né, que vai me dar um leque de opções de outros processadores, como o Generic x8664. Tá? Na sequência, de importante para a gente, o número máximo de cores, né, quantos CPUs tem dentro daquele processador. Se eu estou trabalhando com processadores Intel, se eu suporto o hyperthreading, né, em que aí eu tenho a utilização dos recursos da Intel para poder otimizar, acelerar o processamento. O modelo de preempção que eu vou adotar. Então, esse modelo de preempção eu tenho três opções. Um desktop de baixa latência, que costumava ser o padrão nas distros. Uma ausência de preempção forçada, que é bastante interessante em servidores. Ou o que está habilitado aqui para o padrão, a preempção voluntária, em que eu insiro mais momentos de preempção, significa o kernel faz mais preempções, ele é mais responsivo. Mas como chamei a atenção na disciplina, ao inserir mais pontos de preempção, eu também perco mais eficiência com as trocas de contexto. Então isso aqui é um contrabalanço. Para um ambiente de desktop onde eu preciso de trocar rapidamente os processos, as tarefas, isso é bastante interessante, mas com um servidor, obviamente, isso é inadequado. Tá? Aqui opções padrões, eu posso habilitar características de alguns laptops da Dell, por exemplo. Tá? Habilitar a CPI para detectar o processador numérico. O modelo de memória, que é memória esparsa. Tá? Eu estou permitindo aqui compactação de memória e isso vai implicar em migração de páginas, ou seja, eu vou poder juntar a memória de um processo que está espalhado em vários pontos num ponto só. Com isso, né, os dados desse processo serão lidos de uma forma mais rápida, tá? De uma forma similar ao que a gente viu na disciplina, na parte de gerenciamento de memória, né, de fazer a compactação. Né? Ou seja, apesar de não ser alocação contínua, eu estou usando esse recurso para acelerar a leitura. Tá? EFI é a forma norma de carga dos sistemas operacionais, né? Ele supera a BIOS, então apresenta novos recursos, e aqui eu estou habilitando o suporte a isso. Bom, na parte de gerenciamento de energia, merece destaque os recursos de suspensão e hibernação, tá? E a CPU, a CPI,
e escalamento de frequência da CPU. Na CPI, quais tipos de recursos serão gerenciados pela ACPI, lembrando que a CPI, né, Advanced Configuration and Power Interface, ou seja, uma interface, um padrão para gerenciamento e configuração de energia dentro do sistema. Então, desligar a cabeça do disco, desligar o vídeo após momentos de inatividade. Então, tudo isso é controlado atualmente por a CPI. E na parte de escalonamento de CPU, eu tenho os vários escalonadores existentes que eu posso habilitar. Então, se eu quero, eu posso definir um desses né, um desses governadores para o escalonador de CPU. Então, se eu quero minha CPU sempre no máximo, eu vou definir o governador de performance como padrão. Aqui ele está definido como padrão o user space, ou seja, vai depender da demanda, né, vai depender de uma ferramenta na área de usuário que vai definir como é que eu vou gerenciar o escalonamento de CPU. Nas opções de barramento, eu tenho as opções relacionadas ao barramento PCI. A menos que você entenda, eu recomendo que não mexa com as configurações padrão. Tá? Eu posso habilitar o suporte para cartões PCMCIA. Se você não tem um laptop, isso pode ser desabilitado tranquilamente. Se seu equipamento suporta você plugar e desplugar placas PCI, você tem que habilitar isso aqui. Rapid I/O, como eu chamei a atenção em aula, é um barramento que tenta ser uma alternativa ao PCI, né, mas para alguns dispositivos mais simples, né, especialmente aí dispositivos móveis. Né, então é uma alternativa ao PCI quando você não precisa de toda a infraestrutura do PCI. Na parte de formatos de arquivos executáveis, né, eu posso suportar alguns arquivos compilados para Linux que estejam em um formato anterior, porque o formato tradicional é os binários ELF. Né? Aqui, em uma opção interessante, eu posso suportar a execução de aplicativos de 32 bits em 64 bits, sem precisar fazer um uso de uma emulação interna. Então, isso é bastante interessante se você tiver que habilitar suporte, né, a aplicativos de 32 bits. Na sequência, nós temos a parte de suporte à rede. E dentro do suporte à rede, nós temos o suporte, por exemplo, a infravermelho. Ou seja, se você tem um controle remoto infravermelho para diminuir volume, ou que funcione como um mouse, né? Alguns laptops têm isso, você precisa habilitar essa opção. Habilitando, ele vai te dar opções de drivers lá na seção de Device Drivers. Aqui é só o protocolo. Eu posso habilitar também dispositivos Bluetooth, né? Se você tem suporte a Bluetooth. Né? Então, isso aqui já é mais comum, vou deixar habilitado. Muito possivelmente você vai habilitar o wireless, tá? Em alguns casos você vai querer habilitar o WiMAX, mas aqui no topo eu tenho as opções padrões, né, de rede. E aí é onde eu habilito, por exemplo, o TCP/IP. Se eu quero TCP/IP ou não, né, suportado dentro do kernel. Né? Lembrando que nos SOs do tipo Unix, o TCP/IP faz parte do kernel. Mas caso eu esteja aqui num dispositivo embarcado, eu posso adotar outro mecanismo de rede e aí não faz sentido inserir o TCP/IP. Então eu tenho uma série de opções para o TCP/IP. Uma das opções mais interessantes é o NetFilter, que é o que é responsável pela filtragem de pacotes, onde eu vou fazer as configurações para, por exemplo, o iptables. Então eu vou ter que habilitar uma série de opções aqui para poder configurar o iptables. Eu tenho suporte a fazer bridging, que é onde eu junto duas ou mais interfaces de redes como se fossem uma só. Posso suportar redes locais virtuais, né, o conceito de VLAN, em que eu isolo partes da rede, né, como se tivesse um isolamento físico. Isso é muito importante do ponto de vista de segurança. Então aqui eu vou ter uma série de opções para configuração de rede. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com WiMAX ou com redes mesh, você vai querer, pode ser interessante habilitar o protocolo Batman. Tá? Então, nessa seção aqui eu vou ter todas as opções referentes à rede, né, que eu possa querer usar.